Ei, turma aplicada! 18 horas em ponto. Hoje começamos um pouquinho mais cedo, porque o nosso convidado está em Portugal e lá já são 22 horas. E estamos muito felizes de receber todos aqui. Hoje, todo mundo que for de Belo Horizonte ou 20 quilômetros vai poder participar e a gente fazer um sorteio dos vinhos. Não sei se eu poder fazer um oi para todo mundo, mas vou fazer o máximo possível. Então, só lembrando, todo mundo que for de Belo Horizonte ou 20 quilômetros vai concorrer ao sorteio dos vinhos da Quinta do Valado. Então, vamos fazer essa live um pouco mais cedo hoje, porque o nosso convidado é de Portugal, João, João Roquete, e da Quinta do Valado, uma presença ilustre, importantíssima para nós. Estamos esperando que ele entre. Ei, Handel. A turminha tá boa aí hoje, hein? Estamos só esperando o João entrar. É um pouco, às vezes, demorado. Ah, gente, que delícia. Ó, hoje, para além de tudo, a gente tem a facilidade da língua. Ei, Léo, ei, Eveline. Então, vamos ver se ele entra aqui ou se eu tenho que ir lá chamá-lo, né? Ele ainda não entrou. Se ele entrou, não me deu nenhum oi aqui ainda. Portugal, né? Pode estar com alguns minutinhos de diferença. Ah, não. Vamos esperar, né, para que ele entre. Não, temos umas solicitações aqui, mas não é dele. Vocês estão querendo participar também, gente? Vai ser bom isso, hein? Expectativa. E além de tudo, o João é um jovem muito bonito, vai alegrar nossa noite aqui hoje. Acho que eu vou ter que ir lá chamá-lo, gente, pelo WhatsApp. Pronto, agora eu acho que eu já fui lá e já avisei que nós já estamos aqui. Olha só, então, só fazendo um retorno, vamos falar com o João Valado, da Quinta do Valado. Vamos fazer o sorteio para todas as pessoas que são de Belo Horizonte ou de próximo de Belo Horizonte. Quem está entregando esses vinhos é a Adega CB, o sorteio é dela. Ela que é a revenda que tem aqui em Belo Horizonte com esses vinhos. E estamos aqui na expectativa, só falta o moço. E se vocês quiserem já fazer alguma pergunta, vai ser bom, né? Porque muita gente já foi na Quinta do Valado, muita gente conhece. Joãozinho, 4 minutos, cadê você? Será que só eu que sou tão pontual mesmo, gente? Socorro. O sorteio vai ser sobre 2 vinhos. Um deles está na geladeira, o Pedro Henrique vai buscar daqui a pouco para mim. O outro vai ser esse daqui, que ele já está frio, na temperatura adequada. E o outro é um branco, que é o que a gente vai falar sobre ele. E o Pedro Henrique vai buscar ali para mim. Só o moço que não entra, gente. Socorro, cadê ele? Eu sou super pontual, vocês sabem disso, né? Acabei de assistir uma live do Guilherme Correia, que eu sou ídolo, meu ídolo, e Laurinha. E hoje isso mesmo. Hoje essa live tá concorrida. Onde que fica Portugal, né? Ó, e o outro vinho que nós estamos falando e que vai entrar para o sorteio é esse. É um branco de uma garrafa maravilhosa, alsaciana, para doer bem o coração da Eva. Nós vamos explicar tudo isso, por que a garrafa tem esse formato, o que tá ali dentro. Gente, eu acho que... Cadê o moço? Vou ter que ir lá chamar ele de novo. Vou lá de novo, 1 minuto, gente. Eita, agora entrou.
João, eu tô vendo que você já entrou, mas você pode me solicitar? Tem uma solicitação aí para você, eu não tô conseguindo te convidar. Eu acho que você também pode me solicitar, por favor. Tô vendo aí, ó. Eu já te dei um oi, vai acontecer igual aquele dia. Se você puder me solicitar, porque eu tô clicando aqui e não está entrando em você. João, eu tô começando a ficar vermelha. Ele já entrou. João, você precisa me solicitar. Eu não tô conseguindo te convidar por aqui. Eu já vi que você já entrou, já te cumprimentei aqui em cima. Então, João, por favor, então saia. Eu vi que você me respondeu no WhatsApp. Sai e entra de novo. Ele disse que não está conseguindo me chamar. Tem que sair, é sair e entrar outra vez. Por favor. Gente, esses minutos são extremamente. João, sai e entra de novo, outra vez. Aqui você não está entrando. Eu acho que então eu vou ter que entrar, gente. Eu vou ter que sair e entrar para ele de novo. Sim. Agora sim. Quinta do Valado. Conseguimos! Conseguimos, muito bom. Está difícil. Veja o que houve, ficamos todos te esperando aqui. Não faço ideia, eu já estava aqui, só que não estava a conseguir. Eu entrei e vi logo o pedido para entrar no vídeo, só que eu acho que o Instagram está com muita gente nesses É, dias. é verdade. E muito Está obrigada. todo nos lives. Sabemos que aí são 22 horas e, Exatamente. Já passa e, da hora de estar. pois é, eu sei que vocês também acordam muito cedo, porque trabalham sempre muito cedo, Exatamente. mas eu queria agradecer porque aceitou o nosso convite e é uma honra muito grande para a gente. Nós fizemos esse convite via Adega CB, aqui em Belo Uhum. Horizonte. E a Adega CB tem vinhos espetaculares vindos daí. Eu sempre digo que tem coisas que eu adoro lá. Temos a Quinta Sem do dúvida. Valado, E temos a Quinta do Encontro. fica um oi também para a Paula, que sempre nos apoiou muito aí com a loja dela e com eventos e degustações fantásticas. Exato, é isso mesmo. E muito obrigada mesmo. Agora, claro, vou me apresentar também, mas eu gostaria que você, como convidado, se apresentasse, porque nós já estamos com muitas pessoas que querem saber quem você é. Muito bem, então meu nome é João Alves Ribeiro, eu trabalho na Quinta do Valado, faço especificamente, sou responsável pela parte da exportação dos mercados internacionais, incluindo o Brasil, mas tenho também uma grande sorte de trabalhar numa vinícola que está na minha família há 5 gerações, que pertenceu à minha, aliás, há mais de 5 gerações, que pertenceu à minha pentatavó, a uma figura, uma mulher muito importante no Douro, a Dona Antónia de Laide Ferreira, e hum, temos essa ligação à Dona Antónia, à Casa de Vinhos do Porto Ferreira. A família sempre produziu apenas vinhos do Porto até há cerca de 30 anos atrás, ou 30 e poucos anos atrás. Nessa altura, a minha família vendeu a Casa de Vinhos do Porto Ferreira, a vinícola, a Quinta do Valado, ficou no ramo da minha avó e dos irmãos, e então, há 30 e poucos anos, iniciámos esse projeto novo de fazer vinhos com a marca própria da Quinta do Valado. O Valado é uma vinícola com mais de 300 anos, mas só há 30 é que produz vinhos sob a marca da Quinta do Valado. É Antes claro, disso, porque as terras sempre estiveram aí, já eram terras de produção,
Mas como Quinta do Valado, então temos há 30 anos, não é mesmo? Exatamente. É, porque às vezes as pessoas não sabem desses trâmites, como que se forma uma outra empresa, como que se forma um outro conjunto de vinícola. Então é interessante falar isso, né? Uhum. João, agora eu queria que você falasse um pouco também, porque hoje vamos falar especificamente de vinhos tranquilos, não vamos falar de vinhos do Exatamente. Porto. Eu escolhi falar sobre vinhos tranquilos porque acredito que a gente tem consumido aqui um volume maior desses vinhos durante esse período de quarentena. Sem dúvida. Claro que somos apaixonadas pelo vinho do Porto. Eu tenho coleção e coleção de vinhos do Porto, que eu sou uma aficionada. Mas eu queria trazer um pouco do Douro, dos vinhos tranquilos, para essas pessoas que é, têm a oportunidade de beber aquilo que é o Douro. E vamos falar de dois E vinhos, não é mesmo? Um, vamos ver se eu também tenho aqui. que é o Exatamente. Prisma Vamos Branco. falar do Valado Prima, Uhum. branco, Prima, desculpa. e vamos falar do Valado Tinto também. Perfeito, exatamente. E aí, antes disso, eu quero que você me conte como que começou esse movimento dos vinhos tranquilos até chegar a este grupo formado que se chama Douro Boys, que é nosso coração aqui também. Amamos todos eles. E até chegar no Douro Kids, que, se você Exatamente. me permite, você mesmo se deu esse nome, né? Um pouco, sim. Então, ora bem, vamos começando pelo início, e eu posso pegar exatamente onde deixei há pouco. O Valado é uma quinta muito antiga no Douro, e tal como quase, e até há 30 anos atrás, todas as vinícolas no Douro produziam essencialmente vinhos do Porto. E quase todas elas para vender sobre marcas de grandes casas ou de grandes marcas de vinho do Porto. No nosso caso, todas as uvas de todas as quintas da família eram usadas para as marcas de vinho do Porto Ferreira, na altura da família. Uhum. 30 anos atrás, praticamente só se produzia vinhos do Porto, ou seja, doces e fortificados no Douro. Isto tem muito a ver com o facto do Douro ser uma das regiões demarcadas, ser a região demarcada mais antiga do mundo, e tem a ver com as leis inerentes a esta demarcação. Mas acontece que há 30 anos atrás, por diversas razões, no nosso caso, pela venda da marca de vinhos do Porto da família, nós decidimos começar um projeto mais pequeno, focando tudo na Quinta do Valado, e começamos também a sonhar com o potencial dos vinhos, não só vinhos do Porto, mas também usando as mesmas variedades, alguns dos mesmos métodos, como por exemplo a pisa a pé, que também funciona, muito tradicional nos portos, mas que também funciona nos vinhos de mesa. Então começámos a descobrir, a experimentar, a selecionar algumas das uvas que nós achávamos que poderiam dar esse salto do vinho doce e fortificado, do vinho do Porto, para o vinho tranquilo ou para o vinho de mesa. Nessa altura, vários produtores com histórias, alguns semelhantes à nossa, desconectando de uma casa de vinhos do Porto, outros não, mas alguns produtores e um grupo de amigos muito próximos, de 5 vinícolas, começaram todos mais ou menos a fazer esta experiência de vinificar ou de fazer vinhos tranquilos com uvas de vinho do Porto, e nasce então o grande desafio de tentar vender estes vinhos tranquilos portugueses. A fama toda de Portugal era vinho do Porto, então não era muito fácil, não existia uma grande abertura no mundo para vender e para comercializar vinhos tranquilos, e nós, por sermos todos amigos, achámos que fazia mais sentido promover as nossas marcas todos juntos, viajar todos juntos. De certa forma, por sermos amigos, também nos divertimos um pouco mais fazendo exatamente isso, e acabou por surgir esse nome, os Douro Boys, que é a Quinta do Valado, a Quinta do Crasto, a Quinta do Vale de Dona Maria, Niporte e a Quinta do Valmeão, 5 vinícolas, todas com ligações familiares ou só de amizade, mas que decidem promover Portugal, o Douro
e os nossos vinhos pelo mundo fora, em conjunto, hum, e não como talvez fosse tradição até então, em que o português ia à Inglaterra e dizia: não tomo esse vinho português que é muito ruim, tomo o meu que é muito melhor. Nós quebramos um pouco essa forma de, de promover, indo todos juntos, dizendo: beba vinho português, se não for o meu é o dele, se não for o dele é o do outro, algum você vai gostar, e isso gera eu acho que deu muito bons resultados, muito bons frutos, porque não só os Douro Boys hoje são uma marca já conhecida, mas todas as vinícolas cresceram também durante esse tempo. Sim, porque há uma mudança significativa, porque são quintas muito importantes, são vinícolas muito importantes, talvez a Cúria, digamos assim, das vinícolas do Douro, eu penso. Conheço muito. Você pode falar isso, eu não. Conheço muitas outras, claro que existem outras muito importantes, mas a gente fala em termos de personalidade, de pessoas que fazem o Douro acontecer, e Portugal no cenário vinícola mundial. Então, muitas das meninas que são da confraria, né? Porque eu nem me apresentei para quem está assistindo você e não nos conhece, somos uma confraria aqui em Belo Horizonte, preferencialmente feminina, somos 500 mulheres, mas há participação masculina, eventualmente, em alguns eventos, e fazemos encontros mensais. E nessa oportunidade agora, que não podemos nos encontrar pessoalmente, estamos convidando as pessoas que amamos para falar conosco desde onde elas estão, tá? Mas eu queria que você especificamente me falasse qual foi o grande diferencial na montagem desse grupo. Sem dúvida, amizade. Os Douro Boys, eu acredito que são um grupo, um conceito muito difícil de replicar, porque na essência nós somos todos concorrentes. Cada garrafa de Valado que se vende no Brasil não foi vendida uma de Crasto, ou uma do Val do Mião, ou uma da Nipor. Portanto, comercialmente falando, nós somos concorrentes, mas temos uma grande amizade uns pelos outros, e só isso faz com que esta dinâmica funcione, em que nós conseguimos promover as nossas marcas em conjunto, mas concorrer comercialmente, porque são 5 marcas distintas. Não havendo essa grande amizade, seria impossível manter uma dinâmica como a dos Douro Boys. Eu acho que o Raul Pérez na Espanha tem uma frase que diz que é cooperar para competir. E é mais ou menos exatamente isso aí, né? Exatamente isso. Agora, me diga uma coisa. Vamos falar especificamente desses 2 vinhos. A Eveline, que é quem faz a confraria comigo, está ali sofrendo muito. Não cabe nem a garrafa toda na tela, não tem que cabe. virar, porque ela é maravilhosa, é uma garrafa alsaciana, e eu queria que você explicasse por que esse modelo. Muito bem. E também o que está aqui dentro, que eu sei que é uma moscatel seco, completamente diferente daquilo que se espera. Né? Exatamente por isso que você acabou de mencionar, nós estamos a falar do Valado Prima, que é um moscatel seco. Só por isso já difere da maioria dos moscatéis, eu diria portugueses. A maioria dos moscatel é uma variedade muito tradicional em Portugal, mas que se usa muito para fazer vinho ou vinho doce ou vinho fortificado. É uma das grandes variedades produtoras de vinho do Porto, por exemplo. Mas é uma variedade muito conhecida por ter um teor alcoólico bastante elevado e um nível de açúcar também muito elevado, por ser um vinho doce. Esse vinho chama-se Prima, porque Prima vem do latim. Moscatel é uma uva que normalmente se colhe muito tarde na vindima, com muito açúcar e com muito álcool. Nesse caso, é a primeira uva que nós colhemos. Então, esse é o Prima 2019. Foi colhido no início de agosto, para você ter uma noção. Normalmente só seria colhido no meio, talvez final de setembro, então ele é colhido no início de agosto e mantém todo o perfil aromático do moscatel, que é muito floral, bastante... Uma energia crisp, assim, na boca, né? Eletrizante. Exatamente, até um pouco doce no nariz, mas depois... Ele tem 0 gramas de açúcar, é completamente seco. Por ser colhido mais cedo, ele tem um pH natural um pouquinho mais alto,
É um vinho muito mais mineral, muito mais refrescante e com um teor alcoólico um pouquinho mais baixo. Porquê a garrafa Alsace? Porque os vinhos de Alsace normalmente são vinhos com um pouco menos álcool, um pouco mais acidez e muito frescos, muito minerais. Nós em Portugal, por exemplo, usa-se muito esta garrafa Alsace para os vinhos verdes ou os vinhos alvarinhos. E nós achamos que este moscatel é muito nesse estilo de vinho leve, muito fresco, muito frutado, muito fácil de tomar e não o tradicional moscatel de sobremesa mais alcoólico e mais doce. O gênio Anselmo Mendes usa essas garrafas, né, até com uma Exatamente. subscrição em alto relevo, ou seja, realmente é uma garrafa que remete à elegância, ao frescor. Estou Uhum. impressionada com a eletricidade desse vinho, né, na acidez, no cantinho aqui no final da Exatamente. boca. O Incrível. moscatel normalmente, naturalmente tem muita fruta, mas normalmente já não tem esse piquinho de acidez que dá tanta mineralidade ao vinho. Porque se colhendo esta uva 1 ou 2 semanas mais tarde, ele vai ter mais fruta, mas depois já não vai ter esse pH natural, essa acidez, que faz com que ele seja um vinho muito fácil para tomar sem nenhuma comida, porque ele tem acidez suficiente para ir tomando, 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 ou com pratos leves, com saladas, com carnes brancas. É um vinho ótimo para frutos do mar ou sushi, por exemplo. Ou Nós como um vinho. estamos, nós estamos com um professor de gastronomia da maior escola que tem de gastronomia, provavelmente no país. Quando tem eventos em São Paulo, Uhum, no JK Iguatemi, o sim. Senac está sempre presente, você sabe. E aqui o Uhum. Adriano é um professor do Senac e ele está aqui encantadíssimo. Ficou curioso, porque você não faz ideia, Adriano, do que você pode fazer de harmonização com esse vinho. Ele faria a harmonização daquele estilo que você fala. Harmonização por similaridade, por corte. Olha, incrível, incrível. Estou apaixonada, viu? Ah, uma coisa, João. Vamos Sim, falar um pouquinho do desenho do rótulo? sim. Portanto, o desenho do rótulo, por acaso, foi atualizado nesta safra, em 2018. Uh, é a entrada da casa tradicional da Quinta do Valado. Se você conseguir ler bem mais pequenininho, consegue, por acaso não se vê muito Aqui bem, nessa faixinha verde, né? mas esta faixinha verde tem o nome da minha penta-avó, da Dona Antónia Adelaide Ferreira, e isso é a casa tradicional, é uma aquarela que foi pintada, e nós achamos que equilibra muito bem aquilo que nós queremos nos nossos vinhos, que é um toque da tradição do vinho do Porto e dos 300 anos, mais de 300 anos de história que temos, mas também com um toque de modernidade, fazendo vinhos jovens, frutados, fáceis de tomar, não só sempre olhando para trás. E E, achamos que de- este rótulo consegue muito bem e, esse e a equilíbrio. aquarela remete a uma elegância, ao mesmo tempo, esse aquarelado, essas nuances que vão se perdendo em cor, dá uma delicadeza, né? É como vinho mesmo, ele reflete muito bem o conteúdo, viu? Reflete muito bem. Estou apaixonada por esse vinho. Apaixonada mesmo. E eu, para falar que gosto, olha, a gente só faz lives com aquilo que a gente ama. Então, eu de forma alguma errei de saber aqui que seria bom, tá? Estou encantada. Então é isso, moscatel seco, com frescura, acidez vibrante. O corpo dele, justamente por não ter o peso do amadurecimento aí, tem um corpo médio a leve. É, a harmonização aqui teria milhões de opções, como você Uhum. mesmo já descreveu, Pratos né? médios, pratos leves, ou mesmo sem prato nenhum, porque é um vinho que também se toma muito facilmente assim sozinho. Olha, eu fiz um arroz de pato que eu vou levar para minha amiga Eveline, é um prato tradicional português, e eu vou levar essa meia garrafa para ela amanhã. Na verdade, eu não queria levar era nada, mas vou levar um pouco para Vamos ela. ver se aguenta até amanhã, meia garrafa. Por essa razão, eu vou ter que abrir esse vinho agora para te acompanhar Exatamente. e quero que você fale dele. Bom, Valado Tinto. A primeira coisa que salta logo é a cor intensa, viva do rótulo. É uma cor que também já usávamos que vimos anteriormente na aquarela do Prima, porque todos os edifícios tradicionais
da Quinta do Valado. Nós, nos últimos 30 anos, tivemos que reconstruir várias partes da Quinta, mas todos os edifícios tradicionais são desta cor, deste ocre, desta cor parece laranja, e, portanto, isso foi um dos primeiros rótulos que nós fizemos, em 94, 95, quando começámos a fazer vinhos de mesa, e até hoje o rótulo manteve-se. Aliás, eu sou capaz de ter aqui uma das primeiras, atrás de mim. Que delícia! Gente, olha que delícia, olhar para trás e puxar o vinho que a gente quer. Isso foi um dos primeiros valados tintos, esse é de 2003. Entretanto, o rótulo foi um pouquinho atualizado, mas sempre mantendo esta cor. A cor da casa. Esta cor da casa, exatamente. Perfeito. E ambos os terrenos mantém-se tradicionalmente o xisto ou tem parte que é granito? Só um pouquinho disso, que algumas pessoas ficam curiosas, tá? Na Quinta do Valado, o chão é maioritariamente xisto. O solo é maioritariamente xisto. No Douro também é maioritariamente xisto. Temos um pouco de granito para o Douro Superior, onde nós também temos uma propriedade, na Casa do Rio, Quinta do Orgal, mas maioritariamente o nosso solo é xisto. E voltando aqui ao vinho, a melhor forma que eu tenho de explicar este vinho é explicar o que é um vinho de mesa. Porque isto é o que nós consideramos um vinho de mesa aqui em Portugal. Vinho de mesa não deve ser confundido com o que os franceses chamam o vin de table, por exemplo, que é o vinho ruim que não serve para nada. Vinho de mesa é não mais do que um vinho muito versátil que você pode tomar com quase todo tipo de comidas. Como é que nós chegamos lá? Aqui usamos quatro variedades muito típicas da região do Douro. Touriga Nacional, que é muito aromático. Touriga Franca, que tem muito tanino. Tinta Roriz, que tem muita especiaria. E Sousão, que tem uma acidez natural muito elevada. Então, olha, Sousão, só vou te interromper. Eu falei para minha amiga que eu ia fazer uma homenagem para ela, que a Carla e o Jean, marido dela, fizeram uma brincadeira comigo que foi vinho às cegas. A gente tinha que acertar as maiores possibilidades possíveis do vinho. E levar um Sousão às cegas. Você acha isso justo? Diferente isso é, sem dúvida. Não, foi difícil. Claro que eu não acertei. Diferente não é. Eu não tenho essa perícia. Só consegui acertar que era Portugal, porque o DNA de Portugal está ali. Rui Falcão, em todas as aulas, nos diz o DNA do Douro é irrepetível. E marca muito, um pouco, todos os nossos vinhos. Então, este vinho, o Valado Tinto, é um vinho, como eu falei, é o que nós chamamos de um vinho de mesa, um vinho muito versátil, e tem mesmo isso que você falou, um pouco desse DNA do Douro. As quatro variedades vão trazer os frutos maduros vermelhos, muito típicos do Douro, as especiarias secas do chão, como o tabaco fresco, a terra um pouco molhada, muito típicas do Douro, e como um vinho douriense, que é, o tanino também está presente. Não vamos dizer que é um vinho de estrutura leve, porque não é, é um vinho de estrutura... O tanino está lá, mas é um tanino bastante bem comportado, bastante redondo, bastante suave, que convida muito a todos os tipos de comidas. Então, isso é o vinho que nós achamos que é mais versátil para todo o tipo de comidas, pratos leves, pratos médios, até alguns pratos mais fortes ou picantes, não vai falhar. Não, e todos dois, o que mais me cativou, primeiro, a relação de preços dele. Eu acho que a Paulinha me falou que gerava em torno de 100, 120 reais. Exatamente. E o fato deles serem extremamente convidativos para comida, né? Ela tá ali, a Carla, falando, ela tá com vinho às claras. Ela tá falando assim, nunca mais ela esqueceu do Sousão. Claro que não. E olha, a Paulinha tem o Sousão lá na loja, viu? Então, deem a oportunidade de conhecer uma das poucas garrafas que existe de Sousão varietal, ou seja, um vinho de uma casta única. Não é? Porque, assim, por tradição, Portugal faz os vinhos de lote, os vinhos com a sua mistura. E aí é imperdível.
E João, Sousão não ah, só é um varietal muito interessante, como você falou, mas também não tradicional. Portanto, para quem gosta de varietais e já conhece o Toriga Nacional, o Tinta Roriz, o Aragonês e por aí fora, fica o desafio para tentar um Sousão que é bem diferente e, nesse caso, com comidas muito fortes ou gordurentas. Quanto mais forte, exato. mais gordura tiver a comida, melhor. Churrasco, por exemplo. eh, eu Porco. sempre penso no porco, eu sempre que penso em Sousão, penso logo em cupim. Ah, que beleza! Nós temos uma moça aqui na confraria que fornece carnes, que é a Companhia da Carne, a Cláudia. Ela tem essas carnes todas, todas. Podemos pedir para ela. É uma beleza, viu? E, João, 2009, para Quinta do Valado e para o Douro como um todo, mas para Quinta do Valado é uma ocasião muito especial, que é quando todo mundo está perguntando ali a respeito da parte de enoturismo. Uhum. Também foi nesse ano o primeiro Vintage da Quinta do Valado. Conta mais um pouquinho. É Então, um ano que eu tenho carinho por Portugal, porque foi quando eu fui também. Depois eu repeti outras idas, mas eu queria que você falasse um pouco disso. então 2009, para além de uma ótima colheita, que foi, e é sempre bom, vale sempre mencionar, 2009 foi um ano muito especial para nós, porque foi quando nós, eh, meio sem planear muito, mas iniciámos o nosso projeto de enoturismo. Iniciámos a nossa atividade turística. Nós reconstruímos a casa tradicional da família, que estava em ruínas, não tínhamos necessidade de ter um espaço ou uma casa tão grande para a família, porque nós vivemos no Porto, fica a cerca de uma hora do Douro, do Valado, e então abrimos 5 pequenos quartos e a recepção das pessoas e do Douro foi fantástica. Começámos a ter muito sucesso, muita procura, as pessoas a quererem vir ao Valado. Começámos a focar muito em atividades relacionadas com o vinho, com a vindima, com, por exemplo, a pisa a pé das uvas que você pode ir fazer na Quinta do Valado. E desde 2009 ainda não parámos de fazer mais atividades. Entretanto, esse edifício no Valado já cresceu para mais dois, portanto, na Quinta do Valado temos dois Foram até o edifícios Douro Superior. e já temos um outro também, a Casa do Rio, no Douro Superior, e sem dúvida as atividades são um grande foco nosso no Douro, em que nós tentamos proporcionar a quem nos visita a experiência o mais próxima possível do Douro, onde você hoje não, porque infelizmente não há aviões, não há forma de chegar até aqui, Só por isso, porque senão elas já estavam comprando as passagens. e o turismo está todo suspenso, mas assim que recomeçar, nós fazemos, por exemplo, uma experiência de vindima, onde você pode ir colher as uvas, as suas próprias uvas, na vinha, até trazê-las à adega, pisar as uvas, fazer o blend e provar e fazer o seu próprio blend. Temos também temos também 2 pequenos restaurantes onde usamos todos os produtos e os frutos e os vegetais da nossa horta. Portanto, o turismo foi uma excelente ferramenta para nós mostrarmos ao mundo o que é o Douro, porque é que se fazem as coisas no Douro da forma que se fazem, porque é que os vinhos são como são, e uma das melhores formas de explicar é com comida, é com os ingredientes locais. Então, é uma aventura que nós começámos há pouco mais de 10 anos e que não nos imaginámos a seguir por este caminho de turismo e de hotéis, mas sem dúvida é uma excelente ferramenta para dar a conhecer os vinhos e o Douro e os sabores da nossa região. Meninos, vocês fizeram uma pergunta aí, o Trotamundos, que é é uma dupla que faz muitas viagens e tem um blog de viagens, perguntando se consegue fazer uma visita num bate-volta a partir do Porto. Olha, eu não sugiro que façam isso nunca. O Douro é para ser experienciado, para ficar pelo menos 3 noites, para respirar o rio, para respirar né, um pouco da vinha. O bate-volta para o Exatamente. Douro não é viável. Quem quer fazer Exatamente. pela autoestrada, até vai. Mas É eu, uma por hora. exemplo, eu fiz pela estrada velha.
Uhum. contornando todos os morros e Tudo. sentindo todas as marés. Exatamente. E absorvendo tudo também que a região tinha para dar. Eu acho que o Ah, Douro, como você não fala, dá. nem que seja vir um dia, ficar a dormir e voltar para o Porto no outro. Se A puder vir duas Paulinha ou três noites ainda Bernardes, melhor, mas se conseguir ficar pelo menos uma noite, é eu acho. perfeito. Eu acho. E também chegar lá no Douro, não tem vontade de voltar. O Porto é Exatamente. interessante, as casas de venda do vinho fortificado, boa parte delas estão lá, mas Uhum. assim, o que a gente gosta de viver é a terra, é a agricultura, é o vinhedo, porque chegar onde claro, ali eles estão estagiando, você vê aquele clima todo das madeiras, mas isso já ocorre hoje lá no Douro. Então, eu Exatamente. sugiro, se tiver que escolher o Porto ou Douro, ou um ou outro, eu ficaria hoje no Douro, sem dúvida. Se você tiver 4 dias para passar, mais vale passar três no Douro e um no Porto, do que três no Porto e um no Douro. Isso, Tem que ir, resumindo. tem que ir ao Douro e tem que ir ao Porto. Isso aí é regra. Porque Mas você tem um tudo no dia Douro. você consegue aproveitar bem. Você tem restaurantes muito bem conceituados, né? O Doc, um restaurante muito conceituado. Você tem Exatamente. tudo no Douro. Vida noturna, é divertido. Então não Exatamente. é aquela coisa que a gente às vezes imagina das vinícolas de interior, não. Tem vida ativa, até mais gostosa do que no Porto. Dependendo da João, altura, sim. se eu tiver que escolher entre a Quinta do Valado, onde ela fica, no Baixo Corvo, e Uhum. a Casa do Rio, não é Uhum. isso? Sim. Qual a diferença? O critério para eu escolher? Qual a diferença entre um e outro? Então, temos duas ou três grandes diferenças. A primeira, logo à partida, é que a vinícola, a parte toda da produção de vinho, na Quinta do Valado. Então, se você quiser ir conhecer o processo todo de produção, se você quiser ir pisar uvas a pé durante a vindima, tudo isso acontece na Quinta do Valado. A Casa do Rio fica bastante mais longe pelo Douro acima. Na Casa do Rio é impossível você fazer um bate-volta, porque vai dar 2 horas e meia para chegar lá, ou às vezes até um pouquinho mais. Mas a Casa do Rio fica localizada no meio de nada. Então, o Rio, Próximo à Foz da Cor. exatamente, a Casa do Rio é um paraíso natural para você ir descansar, aproveitar a natureza, desfrutar do rio, porque fica em cima do rio e fazer desportos náuticos, mas é bem mais tranquilo para comer muito bem, beber muito bem e fazer pouco mais. Na Slow Quinta, profile. exatamente. Na Quinta do Valado tem as atividades todas da parte da produção de vinho e está também perto da cidade da Régua, perto do restaurante Doc, que você mencionou, e de tantas outras vinícolas. Então, no Valado é um pouco mais ativo, na Casa do Rio é um pouco mais exclusivo e também calmo, no meio da natureza. Isso. E também, próximo ao Valado, ali no entorno da Régua, tem outras vinícolas também com enoturismo aberto, e aí as Exatamente. oportunidades de visita são maiores, É né? mais fácil visitar mais vinícolas perto da Quinta do Valado do que é na Casa do Rio. Na Casa do Rio é um retiro quarentena. Exatamente. Muito bem. Alguma coisa mais que você gostaria de falar para a gente aqui no Brasil? Porque já nosso tempo tá. Já está. Eu já estou a sentir também o cheirinho do meu jantar, por isso já Tá com está fome? puxado pelo meu nariz. Não, que queria só agradecer, claro, a vocês por me ouvirem. Com sorte, daqui a umas semanas, uns meses, não muito tempo, vamos estar todos juntos no outro lado dessa coisa, a tomar um copo de vinho todos juntos. Uh, Fiquem em casa se puderem, fiquem seguros e tomem um copo de vinho. Um, Olha, o mundo ainda não. Termino só com isso. O mundo, infelizmente, ainda não descobriu a vacina que mata o corona. Mas o álcool mata o corona. Então, Estamos aqui no exercício. o vinho não tem a concentração alcoólica do álcool gel, mas se você for tomando, pode ser que chegue. Certamente, a proteção é máxima. Essa é uma bebida Exatamente. histórica, né? Exatamente. Ela é a que protege mesmo. A água é mais perigoso do que
do que vinho. A não ser a Água em nossa Ferrugem, água, ao vinho não. a não ser a água do nosso amigo Rodrigo, que não existe igual também, é mineira, daqui, de perto. Enquanto as pessoas não puderem ir para a Quinta do Valado, podem pedir os vinhos para Paulinha, que ela está Uhum. fazendo as entregas pela Adega CB. Liguem lá na Rua do Ouro, ela está fazendo as entregas. E também na Adega CB, no Instagram, tem tudo, todos os detalhes. Outra coisa que eu queria falar, a respeito do sorteio de quem é de Belo Horizonte, ou 20 quilômetros de Belo Horizonte, do Ah, então par. não é para mim. Ah, não é. E para Não dá para outras mim. pessoas que estão também. Mas eu vou printar todos os que entraram da live, vou anotar com carinho e vou fazer o sorteio filmando ao vivo. Então, tem um tanto de gente já brigando ali porque quer. Mas são preços muito acessíveis. Não hesitem em pedir para Paulinha ou pedir lá na Adega CB, porque são muito bons e eu acho que o preço está até menor do que deveria. Isso eu estou falando do meu coração. Em relação aos outros vinhos de outras categorias, tá? De preço. Então, o seu cãozinho está te chamando para você ir Está-me a jantar. chamar já para ir jantar, exatamente. É o seu relógio. Muito Exatamente. obrigada, boa noite, Eu muito que obrigada agradeço, mais uma boas vez, tardes, muito fiquem todos obrigada. muito bem e tchau, tchau. Tchau, João, obrigada.